Você que é pobre, veja esse vídeo e saberás o caminho da prosperidade. Paz e graça, Assembleia YouTubista do YouTube. YouTubista do YouTube. Paz e graça, Assembleia YouTubista Do YouTube. Paz e graça, Assembleia do YouTube. YouTubistas. Paz e graça, Assembleia. Só Assembleia. YouTubista. Ele tá abreviando as coisas. Eu sou o Thiago Francisco. Eu sou o Thiago Vitorino. Esse canal é Os Narizeus. Enfiando o nariz aonde não foi chamado. A gente acabou de gravar esse vídeo aqui com 17 minutos e meio. E a gente tá querendo agora gravar um pouco mais curto, ficou bom, mas dá pra ficar melhor, não dá? Dá pra ficar melhor em menos tempo. Dá pra ficar melhor. A gente vai indo, vai sendo fiel um pouco e vai prosperando esse vídeo aqui. Isso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta. La Plata, Din-Din, Good... Não, Good Morning é outra coisa. A gente vai falar sobre prosperidade. Qual o caminho da prosperidade? O caminho da Será que a prosperidade. Bíblia mostra algum caminho para isso? Então, se você é pobre, presta atenção nesse vídeo, que esse vídeo é pra você. E você que é rico, também. Também é. Conheça o Vai ver. caminho da prosperidade. Tem rico que não é próspero. Qual é esse caminho? E tem gente próspera que não é rico. Também tem. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Disse o Senhor Jesus Cristo. Oh Lord, I'd you like to know where she's now. Muito bem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um texto que se encontra lá em Mateus 25. A partir do versículo 13. A gente tinha falado 14, mas acho importante. Não, vamos começar no 14 mesmo, 13 a gente lê na segunda vez que a gente fizer a leitura. Tudo bem. Desculpa. A gente vai ler o texto todo? Não, a gente precisa ler o texto. Precisa ler o texto todo? Não precisa ler o Não texto precisa, todo, não. vai estar aqui, vai aparecer É. aqui. Mas então, sobre o que o texto fala? Conte-me a parábola. Jesus vem citando algumas coisas que nós não vamos falar agora, vamos só falar do texto. Jesus vem citando a respeito dos seus discípulos, a respeito de servos, a respeito de talento, La Plata, e Jesus vem falando algumas coisas e ele chama os seus servos e lhes conta uma parábola. Diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor que vai fazer uma viagem longa e depois de um certo período ele volta. E quando ele volta, ele requer umas coisas que ele deixou com esses seus servos quando ele foi. Ele deixou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. 5 talentos para um, 5 talentos para outro, 1 talento para outro. E ele diz, olha, depois de um período esse senhor ele volta. E quando ele volta, ele requer esses talentos. Ele requer esses bens, esse tesouro que ele deixou com os seus servos. Exatamente. E então esse é o resumo da parábola. Mas sobre o que Jesus está falando nessa parábola que a gente costuma falar dos talentos, o que isso significa que a gente pode aplicar na nossa vida? Que você, sendo um dizimista, fiel, você vai ser próspero. É isso? Não sei. Vamos primeiro olhar o versículo. Tem um versículo muito conhecido que a gente até já citou. Deixa eu ver, que é repetido algumas vezes. Por exemplo, no versículo 23. Olha, disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Então, essa frase parece que virou um jargão, seja fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. As pessoas vão lá na hora da oferta e grita isso, o suor escorrendo, aquele paletó, e parece ungido, mas será que é isso que está querendo dizer? Bem, como nós sempre falamos, é necessário você olhar todo o contexto. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando, o que está sendo dito, para que a gente chegue a uma conclusão. O assunto que estamos falando está em Mateus 25, mas o assunto na realidade começa em Mateus 24. Os discípulos lhe fazem algumas perguntas a respeito do templo, quando o templo seria reconstruído, quando viria o fim do mundo e quando viria a volta do próprio Jesus Cristo. Então, todo o assunto em torno vai tratar do templo, vai tratar do fim do mundo e da volta
de Jesus Cristo. Não tem a ver com dízimo, com oferta ou com dinheiro especificamente. Exatamente. Então, vamos ler os primeiros versículos do capítulo 24, só para a gente ter uma ideia. Eu acho que dá para ler até o 3, 1, 2 e 3. Mateus 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém. Então a gente vê que Jesus ele fez um comentário sobre o templo e depois, estando no Monte das Oliveiras, os discípulos foram lá e fizeram essa pergunta. E aí a gente começa o que algumas pessoas chamam do sermão escatológico de Jesus, que ele fala várias coisas, inclusive outras parábolas, como a parábola das 10 virgens, e todo esse tema que está no capítulo 24 e 25 está relacionado com essas 3 perguntas. O versículo 4 do texto do 24 diz assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aí ele começa a desvendar ali, deslanchar o assunto a respeito do qual lhe foi perguntado no versículo 3. E além do contexto que logicamente diz isso, é muito estranho você aplicar esse mesmo conceito de dinheiro em outros versículos da própria parábola. Olha, por exemplo, o final. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, no versículo 30. Quando o Senhor volta e o servo que tinha um só talento e não multiplicou esse talento, quando o Senhor encontra esse servo, ele chama ele de inútil e condena ele. Isso daqui é uma linguagem logicamente, do inferno, e ainda mais que nós agora vimos que está falando do fim do mundo. Então, se fosse isso, ele estaria dizendo que os pobres não vão ser salvos. Mas é extremamente estranho você aplicar isso um pouquinho a mais. Você não precisa nem ir para longe. Você pode sair um pouquinho desse versículo e a gente vai ver que é totalmente incoerente e totalmente errado. E existe zero de possibilidade disso daqui se falar de dinheiro. E até porque, se colocar da forma que a gente está citando aqui o texto, a causa da pobreza vai ser o próprio Cristo. Porque a pregação de hoje é que se você é fiel em dízimo, oferta, em propósitos, em pactos, em campanhas, em, sei lá, o nome que o falso profeta dá para você aí, e aí, segundo esse aí, você vai ser fiel e quem prospera é Deus. Então, o camarada que não prospera, que não enriquece, também a causa vai ser o próprio Deus de não estar prosperando nele. E aí Deus estará em desobediência, chamar o pobre de inútil. É isso. Complicado a gente aplicar isso aí. A gente não, né? Esse povo vai aplicar esse tipo de coisa ao texto. Então, do que o texto realmente fala? Não, calma. Desculpa. Pulei. Vamos, quase. Antes, vamos falar de outra coisa que aparece. Porque essa seria uma primeira interpretação sobre dinheiro. Mas a segunda é que surge uma palavra interessante chamada talento. O que eles tinham que multiplicar? Talento. Então, as pessoas também... Mas isso às é fácil. vezes... Não, você já está dificultando. Talento é aquilo que eu nasço, cara. Eu canto bem. Filho, eu quero tanto. Não tenho talento. Será? Então, esse é o problema. Porque talento, pra gente, significa uma coisa. Mas é a palavra que também tem outro significado. A gente tem que aplicar o significado bíblico, né? Exatamente. O texto... entendi. Desculpa aí, galera. Foi mal. Não é que o Senhor ensinou para um servo cantar, para o outro ensinou a cantar e dançar. E o cara cantou pouco e o outro cantou mais igual um roxinol. Que ele ficou, não entrou pro ministério de louvor da igreja. Viajei, foi mal aí, galera. Foi mal. Não é isso, entendeu? Desculpa. Então, o que seria o talento? Talento. Você vai pegar um dicionáriozinho bíblico, né, falando das moedas de pesos e medidas do tempo. Não pegue o Wikipédia. Não pegue o Wikipédia. Mas o Wikipédia também você pode dar uma olhadinha, né? Mas não tem ele 100%, porque senão pode ser editado lá. Mas você vai dar aquela pesquisadinha, a gente sempre fala isso aqui. O que a gente fala, para que você entenda como verdade, você tem que pesquisar também.
nós fazemos isso, nós estamos aqui exatamente para pesquisar e quebrar paradigmas, dogmas e falsas mensagens trazidas ao seu coração que te escravizam e muitas vezes te distanciam do Senhor, tá ok? Então, o talento era uma medida, um peso de medida, né? Que equivalia ali a mais de 50 quilos de minas, de ouro, de prata, de moeda. De algum metal. Valia um peso de medida. Então, quando lhe é dado 5 talentos para um dos servos, é dado para ele equivalente a 5 vezes 60 minas. São 3.600 minas. Ih, a matemática deu errado. Não, um talento equivalia a 60 minas e uma mina equivalia a 100 dracmas. Exatamente. A dracma era uma moeda, a mina era mais ou menos um pedaço de 1 quilo de metal, então ali o talento tinha um pouquinho menos de 60 quilos. 58 quilos e um pouquinho. Exatamente, segundo uma fonte muito confiável, que nós consultamos. Exatamente. Então o talento aqui é dinheiro, mas a gente não falou que não era dinheiro? Vamos chegar lá. O talento aqui era uma coisa extremamente valiosa. Esse senhor era muito rico e ele confiou nos seus servos uma riqueza muito grande. Então o talento representava a maior quantidade de dinheiro acumulada que alguém poderia ter. Então é exatamente isso que ele está dando, uma coisa extremamente preciosa para eles. Mas, como nós já vimos que não quer dizer talento, essa riqueza simboliza uma outra riqueza. E a gente pode ver tanto por esse texto, mas também pelo final do livro de Mateus, que a gente vai estar vendo, que também se assemelha muito a essa parábola. Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós temos uma estrutura muito parecida, só que agora não em parábola. O Senhor, de verdade, ele deixa algo com os discípulos e ele vai ao céu, promete um dia voltar na consumação dos séculos. E o que ele deixa? Ele fala que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e ele diz: ide. Ide e o quê? Então vamos lá. Pregai o Evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, multiplicando o bem maior, todos os bens que Jesus Cristo conquistou na cruz, ele nos entregou para que nós multiplicássemos esses bens através da pregação do Evangelho, da libertação dos cativos, da alegria àqueles que estão vivendo em prantos, do sorriso para aqueles que estão vivendo em cinzas, a transformação de vidas e a salvação para toda a vida eterna. Então nós podemos ver que as duas interpretações que nós falamos antes são erradas, tanto a do dinheiro quanto a do talento natural. Mas a do talento natural está um pouquinho menos errada, vamos colocar assim. Porque nós temos que exercer tudo que Deus nos deu, mas para esse fim espiritual. Não é somente, Deus me deu um talento de tocar piano e eu vou tocar piano. Não, o que Deus te deu, você tem que usar tudo para essa riqueza maior. Entendeu? Nosso trabalho não é vão no Senhor, tem um versículo, não sei onde está, mas que fala que nem um copo d'água dado a um santo vai ser esquecido. Então, tudo que nós fazemos para o reino de Deus tem um valor, mas o valor maior é sempre aquilo que busca salvação de vidas, porque é em pessoas convertidas que Deus é mais glorificado. Então, sintetizando o texto, o que não é o talento do texto? O talento do texto não é um talento natural. Não. E o talento que Deus está deixando para nós, que o próprio Cristo deixou, também não é dinheiro e prosperidade financeira aqui na Terra. Então, se você é pobre, estude, trabalhe, se prepara, seja eficiente e excelente no que você faz para que você deixe de ser pobre. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Então Jesus diz assim, olha, eis que um Senhor foi. Quem é o Senhor que estava aqui e que foi? Jesus. E ele deixou algo precioso, todo o seu tesouro, todos os seus bens deixou para nós. Mateus 28. Todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, ele nos concedeu esse poder para que façamos algo, para que nós possamos multiplicar.
e em nome dele, em nome desse Senhor que foi, ele vai voltar, nós temos que multiplicar o seu bem maior, porque o talento aplicado ali era todos os seus bens. E a gente deve multiplicar e salvar tantos quantos forem possíveis. Então aí nós podemos voltar para aquela frase: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós vemos que o Senhor coloca ele sobre o muito, ou sobre o gozo, sobre a alegria do seu Senhor, no final, quando ele volta. E nós sabemos que isso simboliza o céu. Então nossa prosperidade, acima de tudo, está nos céus. Nossa prosperidade é servir o Senhor aqui e agora. E um dia nos céus nós aproveitaremos, e nada que nós fizemos por ele, nada, nem que seja o maior sacrifício, mais sofrido, será em vão. E ainda mais os irmãos que nós ganharmos quando estivermos na glória para sempre. Então seja fiel um pouco, independente das dificuldades que você está passando no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com seus colegas de trabalho, no seu relacionamento na escola. Independente das dificuldades que você passa, às vezes temos muito, às vezes temos pouco, às vezes não temos nada. Mas a pregação do Evangelho, a vida que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem reservado para nós, porque lá em Romanos vai dizer que as aflições deste tempo presente não são para serem comparadas com a glória, com a manifestação, o poder que Deus há de revelar na sua vida. Então, independente do pouco e das dificuldades que você passe aqui, saiba que quando Ele vier, Ele vai olhar nos seus olhos e Ele vai dizer: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí, como eu disse, o versículo 13 de onde nós lemos, ele vai falar a respeito disso. Acautelai-vos, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E ele começa a falar da parábola dos talentos. E o versículo após a parábola, ele também vai deixar isso aqui bem claro. Eu ia ler no celular, mas vamos então ler aqui vamos ler aqui na Bíblia, no escrito. E quando o Filho do Homem vier, para que fique claro para você, que se refere à vinda de Cristo, ele fala antes e ele fala posterior. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e com todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor que aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes serão colocados à sua esquerda. E o Senhor olhará nos olhos e dizer: servo inútil e infiel, vai ser lançado nas trevas exteriores para a condenação eterna. Mas você e eu, nós, os chamados, aqueles que nos entregamos para Cristo, devemos permanecer fiéis, firmes, perseverantes no Senhor, para que quando Ele venha, Ele olhe nos nossos olhos e diga: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém. YouTubista, Assembleia YouTubista do nosso Já tá no final do vídeo, já tá. Ah, tá, foi mal. Então, se você gostou do vídeo, ó, dá um like, inscreva-se, clica no sininho. Se for pra cá, dá um like, inscreva-se. Você vai ali e vai botar assim: o Brasil, não o Brasil que eu quero, o Brasil que eu quero é quadro lá da televisão. Você vai dizer o tema que eu quero. Você vai falar ali: poxa, eu gostaria que falasse sobre isso. E bota lá nos comentários, lá embaixo, lá ó, no finalzinho, faz o comentário, diz sobre o que você quer que a gente esteja falando. Compartilha, leva pra galera da tua igreja, pros coleguinhas, pros amiguinhos, pros inimiguinhos também, entendeu? Fica à vontade, leva pra geral, compartilha, para que a gente possa divulgar mais aí o nosso canal. Qual o próximo tema? Não, é segredo, é segredo. Não ia falar, deixa no segredo aqui, pra não deixar. Mas é uma benção, vai ser uma benção pra sua vida, entendeu? Vai fazer a sua vida prosperar.